Graça e paz, amados, para mais uma reflexão aqui na manhã deste dia, né? Oremos. Espírito Santo de Deus, é por ti, é em ti, é contigo que podemos orar, ler a tua palavra, compreendê-la e falar, ó Deus, sermos instrumentos da tua graça, do teu amor, da tua libertação aqui na face da terra, Senhor. Me ajude. Continue blindando a minha mente, todos os meus sentidos e daquelas pessoas que me ouvirão, Deus, a fim de que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste na vida de cada um, para que possamos ter vida abundante e teu Espírito possa habitar e se manifestar com liberdade, sem confusões, ó Deus, sem más interpretações no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui tá frio, tá chovendo, como está na sua cidade? Aqui quando faz frio, faz com vontade, né? Principalmente aqui, eu moro a 200 passos do mar, eu sinto vento aqui. Mas vamos lá. Eu logo pela manhã, fazendo o meu devocional, as minhas orações, né? Que eu levo bastante tempo. Eu vi alguém postando, né? Falando que se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. E que tem sim, que aquele batismo daquela época foi só para aquele projeto. Oh, meu Deus, para onde que vai Judas 20? Capítulo 1, né? Só tem um capítulo 20. Ora no Espírito todo o tempo para edificar a sua fé. Para onde que vai Coríntios 15, né? Ao falar na igreja que haja intérprete. Sabe? E outro pedaço aqui, ó, lá em Atos 2, capítulo 38. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também ser batizados e também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Tudo bem, pode ser, né? Deus prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamados pelo Senhor. Talvez não tenha esse chamado. Pode ser que não tenha. Pode ser que não tenha, tá falando aqui, né? Em chamado. Eu tenho esse chamado e conheço muitas pessoas que têm. Não estou dizendo com isso que as pessoas que não têm são menores, porque não adianta falar em línguas, só fazer barulho e ser vazio, como lá em Coríntios 13 fala. Eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, mas se eu não tenho o amor, que é o dom maior, eu serei como um monte de lata fazendo barulho. Isso aí é real. E foi confundido e é confundido e às vezes é desprezado, e essa confusão total exatamente pelas pessoas receberem e não saberem usar. Quando eu recebi, em 2001, eu não tinha quem me explicasse como que isso funcionava. O meu pastor na época não sabia, ele falou, também não sei. Imagina, olha, quase 20 anos depois que eu fui entender, eu praticava, mas não praticava como poderia praticar para ter melhor preenchimento, melhor, sabe, maior capacitação para ajudar as pessoas. E a mim mesma, se eu tivesse compreendido. Mas a coisa ainda é tão confusa para tanta gente e é tão desacreditada. Eu vejo isso como um plano do inimigo, porque essa ferramenta é poderosa demais. Sabe, essa ferramenta, muitas vezes na minha vida, é a única que eu posso usar, que eu consigo usar no momento de profunda dor, que eu não sei como orar, eu não sei o que dizer para Deus, quando a minha mente não entende determinadas coisas. E eu venho vivendo, né? Pá, em nome de Jesus, pare por aqui. Várias partidas, várias separações bruscas, repentinas na minha vida. Depois de manhã fez uma semana, foi a última partida do meu irmão. E eu tô aqui diante de vocês podendo sorrir. É porque eu não me importava com meu irmão? Não, eu amava demais. Vocês não têm ideia
das loucuras que eu fiz por esse meu irmão para tirar, para ajudar ele a sair do caminho que ele entrou, que era o caminho da drogadição, para que ele tivesse um trabalho, para que ele conhecesse Cristo, sabe? Tem muitas pessoas que conhecem a minha história com ele. Não foi brincadeira. Então, doeu demais. Não tê-lo visto viver até, ele é mais novo que eu, né? Ele faz, né? Agora 16 de setembro, eu faço agora quarta-feira. E ele, logo no mês seguinte, no mesmo dia que eu, né? Dia do mês. E ele poderia ter vivido mais, sim. Poderia ter visto os filhos crescerem, deixou uma adolescente, deixou uma moça. Ele poderia ter visto os netos, como a Bíblia promete, né? E tudo mais. Mas ele deteriorou o corpo dele. E quando ele tomou consciência, o corpo dele já estava destruído. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nesse momento de profunda dor, sabe? O que eu mais fiz foi orar em língua. Porque eu não conseguia. Doía demais. Eu mal havia saído do luto do meu pai, cumprido 6 meses. Aí havia partido uma tia que foi uma mãe para mim. Aí no sábado, fez uma semana agora, partiu o irmão da minha mãe, que era aquele tio também que eu amava muito. A minha ovelhinha mais velha da igreja partiu. Gente, foi muita gente. E outras pessoas à minha volta, próximas, partiram. E foi um tal de gente partir. Deus fez uma recolhida, sabe? Então, o que me salvou? O que vem me sustentando? O que vem me mantendo de pé? Mantendo o sorriso nos meus lábios? Às vezes os meus olhos um pouco caídos, às vezes eu choro. É natural, é normal. Mas eu não vou ficar chorando o tempo todo. Eu escrevo, eu falo para Deus. E eu não sou a primeira. E meu irmão não foi o primeiro que destruiu o próprio templo, o próprio corpo com as drogas. Ele não conseguiu, mas uma coisa ele conseguiu, e isso me consola muito. Aceitar Jesus em tempo favorável, com muitas dores, com 100 miligramas de morfina, sem aliviar as dores, dia e noite, porque foi nos ossos e foi terrível. Foi terrível, sabe? Eu tô numa cidade bem distante, eu estava 6 meses sem vê-lo pessoalmente, né? Chamada de vídeo, falando com ele todos os dias, dizendo que o amava, até que durante 2 dias ele silenciou e eu ainda brincava. Ei, brother! Eu chamava ele, mano, Brown, fala comigo, eu chamo! E ele não falava nada. Ele estava indo, estava perdendo todas as forças. Então, quem me deu força, sabe? Claro que Deus usou amigos, tem usado para estarem falando comigo, parentes também, que também estão lutados, a minha família está toda lutada. Então, eu tenho o Espírito Santo em mim, desde 13 de março de 2001. Sim, 2001, 13 de março. Opa, que ontem, né? Foi 13. Eu nunca perdi esse batismo, graças a Deus. Às vezes as pessoas perdem, né? Elas pecam, perdem, fazem alguma coisa grave, podem restituir o batismo. Mas eu nunca perdi, graças a Deus. Não sou melhor do que ninguém. Não peco. Nossa, tem desafios a serem vencidos na minha vida que ainda não consegui. Parecem bobos, né? Mas provocados ainda por ansiedade, provocados ainda até por orar menos do que eu deveria, né? Deveria orar mais, deveria estar mais em contato com a palavra. E estou me esforçando para isso. Estou buscando, porque eu sei que eu tenho a ferramenta mais poderosa, que é o próprio Espírito habitando em mim. E atuante, é a diferença. Ele é atuante, porque a língua... o Espírito vai orar em mim e ele vai orar com perfeição, levando a oração perfeita a Deus. Enquanto a minha língua natural não fala com sabedoria como deveria, como poderia, ele está ali orando, porque a minha mente não fica improdutiva. Então a minha boca ora, eu disse, Deus abençoe todos vocês. Ele me deu a interpretação.
Não é a tradução, é a interpretação. Porque uma palavra pode ser um textão. E várias palavras podem ser apenas uma palavra. Não é o pé da letra, não é como no mundo, não é natural, né? E como que Paulo fala, né? Ora o tempo todo no Espírito. Como que é isso? Mas eu percebo que alguns líderes, por não entenderem combate, e uma vez eu ouvi essa frase, que a grande veracidade de algo, de uma situação, ela é provada o tanto quanto ela é combatida. E quanto isso é combatido. Infelizmente. Por pessoas até usadas, que são usadas por Deus, mas que não entenderam esse mistério, não entenderam esse dom que Deus deu. Ele vem para mim de forma que eu me trabalhe, que eu me conheça mais profundamente, que eu, sabe, penetre com essa luz sobrenatural, limpando todo o meu ser, daquilo que eu nem mesmo me dou conta. Ele revela para mim, ele me mostra, ele me sinaliza, ele fala, não faça isso, imediatamente não faça aquilo. Ei, sabe, quando meu irmão partiu, sabe, eu tive um certo medo, uma certa, assim, meu Deus, ele partiu salvo mesmo, porque eu tava longe, eu não tava, e eu sempre fui tipo mãezona dele, sabe, sempre ali atrás dele, sempre encaminhando, sempre puxando, sempre me metendo. Olha, teve uma época que ele ficou de mal comigo 2 anos, sabe, ele fez isso, porque eu, por preocupação, com medo de que ele perdesse a vida, por levadices, digamos, para amenizar a coisa, né? Ele teve muita raiva de mim. E até minha mãe ficou com raiva de mim, porque eu não entendia, ela não conhecia o filho, né? Geralmente os últimos a saberem de certas coisas, eles são os pais. Então, eu estava distante, quem estava cuidando era minha irmã e meu sobrinho, que é pastor. E eu disse, Deus, ele realmente foi salvo. E Deus falou lá na minha consciência, filha, você está duvidando de mim? Se esse for o pedido que eu fiz a Deus, sabe? Eu tenho fé, eu tenho que ter fé para crer, sabe? Mas às vezes a dor da separação brusca, né? Apesar de saber que ele estava sentindo muitas dores e que realmente os diagnósticos eram... Ele tinha feito um transplante de fígado, ele estava... sabe? E ele tinha esperança de vida, ele sempre muito otimista, ele era muito brincalhão, ele era muito satirizador, tudo ele fazia sátira. Olha, você ficava perto dele, você tinha que rir o tempo todo, porque ele inventava, ele tinha uma inteligência, uma capacidade de brincar com as coisas. Aliás, os meus irmãos têm, né? Eu não sei se eu tenho, eu sou muito brincalhona de rir, mas igual a eles, a minha irmã, esse meu irmão e meu outro irmão, né? Tem a caçulinha, que eu não sei ainda. Ela também gosta de brincar. Ele, sabe, tudo ele fazia piada, tudo ele brincava, tudo. Sabe? Então, quem me ajudou, quem tá me ajudando nesse desafio, sabe? É a oração em línguas. Eu coloco um louvor, eu não quero que a minha mente pense em nada, porque a minha mente vai sair divagando. Ela, né? Tem estado fragilizada, ela tem estado cansada, de eu ficar literalmente tonta de ter que tomar remédio, né? Pra parar de ficar tonta. Então eu não posso deixar minha mente ir aonde ela quer ir. Eu seguro ela num louvor que vai me dizer coisas profundas, e enquanto isso eu vou orando. As lágrimas podem ir descendo, eu vou orando até que alivia. Porque é da nossa humanidade. Nós precisamos viver o luto para que não adoeçamos. Mas com tudo isso, Deus me dá forças. Ontem eu gravei um vídeo, mandei para a filha dele, o outro para o filho dele, sabe? Ela ficou feliz com aquele vídeo, ela me agradeceu, ela se sentiu, né, abraçada. O rapazinho também, tão novinho, sabe? Para minha cunhada, procurei também, né? Ela anteontem. Então, é isso, sabe? Ver minha avózinha de 94 anos sofrendo, minha mãe, os meus irmãos, sabe? Às vezes faz um silêncio tão grande na família. E eu tô distante de todo mundo, eu tô há várias horas distante deles. Mas eu estou com Deus e estamos irmanados. E aí, logo no primeiro dia, né, que eu voltei para minha cidade, eu fui até a farmácia.
Aí eu falei pro dono da farmácia que eu tinha encomendado um remédio, eu não tinha ido apanhar o remédio. Eu falei, olha, só me perdoa, mas meu irmão partiu. E eu venho de partidas, de... Aí ele brincou com um rapazinho que trabalha na farmácia e falou assim, conta pra ela o seu testemunho. Aí eu fui ouvir o testemunho do rapaz. Na Covid, morreu o avô dele. Daí, há 2 meses ou 3, morreu a mãe dele, com 37 anos, com câncer. Daí, uma semana, morreu a mãe dele. Daí, o pai dele pegou o irmãozinho dele de 10 anos, afastou dele e foi embora. Ele ficou sozinho. Falei, nossa, não vou esquecer de você não, tá? Então, foi Deus assim, olha, filha, tá vendo? Ele, um rapazinho tão jovem, sabe? E ele não é aquele grandão, ele era menor. Falei, Deus, que coisa, né? A gente olhar para o lado, não precisa olhar nem para trás, não. Tem gente vencendo situações e eu tenho as ferramentas para que eu vença, para que eu vá além, sabe? Por mais que doa. A minha fé me diz, eu sou eterna. E aqueles que aceitam Jesus são eternos. Quando somos mais jovens, não ficamos atentos, mesmo porque os nossos tios são jovens, os nossos irmãos são jovens, por um acidente talvez a gente perca, alguém parta. Mas quando chegamos a determinada idade, é o ciclo da vida que se cumpre naturalmente. Às vezes se cumpre paulatinamente, às vezes se cumpre rapidamente, uma atrás da outra, como está sendo para mim, né? Como foi, vou profetizar que foi, que agora... Parei, dá um tempo, Deus, se for sua vontade, misericórdia. Então é isso, eu quero deixar para vocês essa coisa que eu ouvi hoje, eu cheguei a responder ao pastor, que colocou isso no YouTube, né? Eu disse para ele, olha, ele fez um rio, como que Jesus, ele colocou, como Jesus não tinha o Espírito Santo, Jesus era o próprio Espírito Santo, né? E ele recebeu o batismo nas águas, e logo assim que ele recebeu o batismo nas águas, né, a pomba desceu para simbolizar. E ele disse para Pedro, preciso ir para que venha o Espírito, sabe? Mas ele não precisava, porque ele era o próprio, mas é o grande mistério. E ao não entender, a não receber, porque só vai receber também quem acreditar. E se não acreditar, pedir a Deus que acredite. Porque é uma perda incalculável não ter esse dom sobre si, porque em primeira mão ele vai te ensinar, né, a se trabalhar, é para você estar preparado. E depois virão, sabe? Virão vários presentes, a capacidade de orar para cura, a capacidade de ministrar, para haver cura emocional, cura física, a profecia, né, que é um dom maravilhoso, que é para toda a igreja, sabe, pregar para outros povos, ainda que você não conheça a língua, interceder, como eu já intercedi, sabe, e estar sensível. Quanto mais você ora, mais você está sensível, maior é a largada a sua capacidade de amar. Então, como ficar sem isso? Meu Deus, eu fico aflita. Mas Deus que é Deus não fica. Então também eu não posso ficar, porque eu não sou Deus. Eu posso contribuir, como eu estou contribuindo aqui agora falando. Como receber, pastor? Essa. Se você tem dúvidas, né? Pela primeira vez, há 5, 6 anos atrás, eu ganhei um livro de um mentor, de um pastor, né? Que foi o segundo livro que eu li. O primeiro não era tão completo, mas é o segundo livro do David Robson. Morreu ano passado. Ele escreveu um compêndio, né? Andando no poder. Eu li com a minha igreja, sabe? Fantástico. Aí me esclareceu. E tantos quantos eu pude ajudar e eu posso ajudar, eu apresento. Porque eu falei, olha, eu falava e eu não achava ninguém que falava como eu direto. Eu ouvia as pessoas falando pedacinhos, mas eu falava... Se deixasse era noite, dia, noite, sem parar. Quanto mais você fala, mais desenvolve. E eu precisava demais, eu estava trabalhando com libertação.
Eu estava num campo de guerra terrível. Eu precisava desse batismo, dessa presença poderosa, sabe? Mas ninguém me respondia. Como que é isso? Eu sei que funcionava. Às vezes eu achava uma pessoa endemoniada na rua, eu orava. E pá, sabe? Os outros ficavam me olhando, essa mulher doida, falando desse jeito. Eu não estava nem aí. Mas temos que ter bom senso. Na época eu era ignorante, eu não sabia como funcionava. Eu usava e funcionava e Deus toma conta lá da cabeça do povo que viu. Olha, queridos, creiamos. Oséias fala, profeta Oséias, os profetas menores. O meu povo sofre, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, principalmente, primeiro conhecimento que nos faz sofrer. É o desconhecimento de quem é esse Deus e as dádivas dele sobre as nossas vidas, a nossa herança em Cristo Jesus. E uma das heranças mais lindas, a salvação, o dom do Espírito, o batismo. Quando nós formos, não precisaremos mais, porque 1 Coríntios 13 fala, agora nós precisamos, por estar aqui para combater o bom combate, mas depois não precisaremos mais, porque o dom maior é o amor, que cobre todas as transgressões. Todos serão batizados? Não sei. Não tenho certeza. Sei que ele deu para todo mundo, mas eu conheço pessoas que não têm, que realmente são maravilhosas também. Mas eu precisei, e para mim faz toda a diferença. Para mim faz uma diferença que eu, sinceramente, pelas coisas que eu vivi e vivo, eu não estaria mais aqui não. Digo do fundo do meu coração para você, meu querido, que está me ouvindo aí. Então, se você quer, o esposo da pastor Joyce Maia, sabe onde que ele foi batizado? Ele recebeu o dom do Espírito? Sentado na privada, no vaso sanitário. Fantástico, né? Porque não importa. Ele não está aí para o nosso corpo, o lugar que nós estamos. Basta que nós creamos e queiramos e clamemos. É isso. E esse livro que eu conheço, de David Hobbs, Andar no Espírito, Andar no Poder. Você compra ele na internet. Baratinho. Sabe? Eles fazem até um preço. Nossa, o livro é dessa grossura assim, ó. Eu lembro que eu comprei na época por R$22. Preço simbólico, realmente, para ajudar. É bênção pura. É profundo. Ele chega a falar onde que isso acontece, por onde ele passa na nossa mente, onde ele chega, onde vai. Sabe? Eu tenho que reler, porque quando eu li, era tão profundo, sabe? E talvez eu não tivesse tanta maturidade, né? Eu preciso ler, para eu até ter mais condições de falar com mais propriedade. Mas fica aqui, tá bom? Esse pastor me perdoe, mas eu não poderia deixar de falar. Eu não posso me calar diante de uma coisa dessa. E as outras pessoas agradecendo, ah, sim, que bom, eu vi isso. Eu falei, oh meu Deus, olha, as pessoas tendo essa perda, esse irmão que não entende. Mas a própria Bíblia fala, né, que isso aconteceria também. E por causa que o próprio povo que recebeu lá, né, no século XIX, e não soube também entender, não soube usar, é que foi feita a confusão, porque falava, mas não dava frutos. Oh, então o outro dizia, se você é batizado e diz que isso aí é maravilhoso, mas você está fazendo o que você está fazendo, isso não capacita você a deixar de pecar e ser uma pessoa melhor, isso aí não. Dá licença, Senhor. Diziam, isso aí não vale nada. Isso porque as próprias pessoas davam testemunho ruim sobre a coisa, não davam testemunho correto. Então foi desacreditado, foi criticado e foi lacrado por algumas igrejas. Mas Deus é poderoso para tirar esse lacre, né? Tem ministérios aí, o Ministério Andando por Fé, né? Que trabalha, acho que é de Goiânia. Não vou citar nome aqui de pastor. Mas ele me ajudou muito também, me ensinou muito. Eu o escuto, eu ouço. E sei que tem ajudado muita gente também nesse... posso botar até lá na descrição, quem quiser ver, né? Para conhecer o ministério, né? Que ajuda também bastante. Queridos, vou ficar por aqui, agradecendo você por ter acessado o vídeo, por ouvir.
preciso que ouça até o final para que não seja flopado. O que significa isso? Se você ouvir um pedacinho, se você não ouvir até o final, significa o algoritmo da plataforma lê da seguinte maneira: não foi visualizado, não é um conteúdo que tem importância, não vai ser bem aceito pelos outros, então eu não vou distribuir. E quantos vão perder por esse vídeo não ser distribuído? Imagina. Então, nos ajude ao Senhor a levar a mensagem além, a mensagem de fé, de amor, de esperança, de salvação, de liberdade, de vida, abundância. Compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Tá bom? Eu sei que eu não estou só. Estou muito bem acompanhada. A alegria do Senhor é minha força. E pode ser de quem quer que a queira. Então você vai chorar, porque eu ainda choro, né? Mas assim, do meu irmão, são dores diferentes, né? A dor de um pai é uma, a dor do irmão é outra. E mesmo porque nos últimos tempos eu não estava colada com ele, meu pai morava dentro da minha casa. E eu sabia as dores que meu irmão estava sentindo. Ele não dormia mais. Tanta dor. E eu cheguei a orar, falar para Deus: Deus, se eu estiver pecando, o Senhor me perdoe. E claro, seja feita a sua vontade. Sempre que a gente ora, né? Mas se ele estiver salvo, Deus, leva ele. Porque ele está sofrendo muito. É muito duro. Eu dormi e saber que meu irmão não dorme de dor, que ele grita, que ele... Olha, estava insustentável. Ele não comia mais, ele estava mais germe, sofrendo demais. Foi tudo muito rápido. No velório do meu pai, ele estava na cadeira de rodas, porque já tinha tomado a perna e achava, não sabia ainda o que era. Já tinha machucado o braço, já estava no braço, já estava na perna, já estava na coluna, e fez metástase nos ossos, Deus sabe lá mais aonde. Então foi muito duro. Tá, mas eu vou deixar vocês com uma palavra de alegria. A alegria do Senhor é minha força. Alegrai-vos no Senhor, Paulo disse. Vírgula. Digo de novo, alegrai-vos no Senhor. Porque um dia estaremos todos juntos nas bodas do Cordeiro e abraçaremos o nosso Pai amado, querido. E nós veremos de novo a quem nós amamos. Amém? Graça e paz, aleluias. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua contribuição de espalhar esse vídeo. Um beijo no seu coração.